Olá, gente. Nós vamos dar continuidade à aula sobre sustentabilidade. Nós tínhamos parado na questão da estabilidade. Então, vamos ver exemplos práticos. Floresta amazônica. A floresta amazônica é um bom exemplo de alta resistência ao fogo. Essa foto aqui é uma foto da floresta amazônica. Vejam como uma das características da floresta amazônica é a alta umidade. Ok? Por isso mesmo, por ter uma alta umidade, ela é altamente resistente ao fogo. É muito difícil pegar fogo na floresta amazônica. Ué, professor, chega um de vocês e me diz, mas não está tendo problema de queimada na Amazônia? Muito bem observado, está tendo problema de queimada na Amazônia. Por quê? O problema é que ela é dinamicamente frágil. Por que ela é dinamicamente frágil? Dinamicamente frágil é que, com condições ambientais restritas, o sistema se mantém estável. No entanto, se eu amplio essas condições ambientais, se eu altero essas condições ambientais, por exemplo, no caso da Amazônia, se ela passa por um ressecamento, ela sai dessa situação de estabilidade, ela se torna frágil. Então, qual seria o efeito da redução da precipitação na persistência da floresta amazônica? Essa pergunta foi abordada de forma experimental. Então, foi feito um experimento, um grande experimento, que está representado nessa foto aqui. Vejam bem, aqui estão as árvores da floresta, estão vendo? Isso aqui é um tronco de árvore, ok? Aqui estão algumas plantas. Vocês estão vendo essas plaquinhas aqui, gente? Essas plaquinhas aqui são placas que estão impedindo que a água da chuva chegue até o solo. A água da chuva, estão vendo que aqui tem um telhadinho, tem um decaimento para cá e para cá, para cá e para cá. Essa água é recolhida por esses canais aqui e é desviada daquela região da floresta. Então, isso daqui é um experimento de campo simulando qual a reação da floresta amazônica quando ela passa por ressecamento, que é uma possibilidade decorrente das mudanças climáticas globais. Ou seja, nós estamos fazendo uma simulação de seca a longo prazo. E o que aconteceu nessa simulação? A seca reduz a resistência da floresta ao fogo. Então, aqui está representado um incêndio na floresta amazônica. Infelizmente, esses incêndios têm sido bastante frequentes e eles, na maior parte das vezes, não têm nada a ver com experimento científico, nem nada a ver com situação natural. Eles são provocadas pelo ser humano. Por quê? Porque é uma forma de retirar a floresta e justificar o plantio em locais que eram antes reservas naturais. O problema é que a floresta amazônica, ela reduz a resistência ao fogo quando ela passa por ressecamento, como aquele do experimento que a gente viu anteriormente. A consequência pode ser devastadora. Então, essa figura aqui, eu estou vendo agora que a resolução dela está muito ruim, mas esses palitinhos aqui, gente, esses palitinhos são troncos de árvore queimado. Isso aqui é uma porção de floresta que foi toda queimada por um incêndio, ok? E ela se torna particularmente suscetível ao fogo quando ela passa por ressecamento. Então, o ressecamento pode levar à destruição da floresta em larga escala. Então, se no presente a floresta ocupa uma grande região da Amazônia, isso daqui está representando a Amazônia, ok? A tendência ao longo do tempo é que há uma grande perda de biomassa, ok? Muito bem, ou seja, a floresta amazônica tem alta resistência ao fogo, enquanto ela permanecer úmida, como são suas características atuais, o que é representado aqui por essa bolinha de gude grudada no chão.
Então ela tem uma grande resistência a sair do lugar, porque ela está grudada aqui nesse pedaço de cola. Mas, se ela for descolada desse pedaço de cola, ela vai sofrer uma grande perturbação. Porque a floresta amazônica é dinamicamente frágil. Então, se ela sai fora das condições estáveis atuais de alta umidade, então ela é deslocada dessas condições e a devastação pode ser muito grande. Okay? Ou seja, a floresta amazônica tem alta resistência ao fogo, porém ela é dinamicamente frágil e tem baixa resiliência quando queimada. Resiliência é o quê? É a capacidade de voltar à situação anterior. A baixa resiliência é representada por essa figura aqui. A situação inicial antes do fogo é essa daqui. Quando a floresta é deslocada pelo fogo, ela não volta espontaneamente àquela situação. A gente poderia representar mais adequadamente, não por uma reta, mas, na verdade, por uma inclinação em que a floresta amazônica, ela não só não volta espontaneamente, como ela tem uma dificuldade muito maior para voltar do que simplesmente se fosse numa superfície plana. Então, isso leva a um sistema com alta estabilidade local. Então, se há pequenas perturbações, por exemplo, uma pequena seca, um pequeno foco de incêndio numa floresta amazônica que é muito úmida, ela resiste ao fogo. O fogo não se espalha porque ele está num local muito úmido. Porém, ela tem uma baixa estabilidade global. Então, se ela sofre um ressecamento, se o fogo é muito forte, ela é deslocada da sua situação de estabilidade local, e é levada a locais muito distantes, dificilmente ela volta à situação anterior. Isso pode ser visto, por exemplo, quando se faz pesquisas estratigráficas, ou seja, regiões da floresta que foram antigas florestas e foram cobertas pelo solo, por solos de várias centenas de anos, nós vamos encontrar locais em que prevalece uma grande quantidade de cinzas. Então, a própria floresta já sofreu grandes queimadas de grande poder devastador e levou muitos anos, milhares de anos, para ela se recuperar dessa devastação. Então, nós vamos ver na próxima sessão como o cerrado tem uma baixa resistência ao fogo. No entanto, ele tem uma alta resiliência. Então, essa foto aqui está mostrando uma região de cerrado antes do fogo. Quando ele pega fogo, ele pode aparentemente, ele sofre um grande dano pelo fogo. Só que isso é uma aparência, ele rapidamente se recupera. Então, é muito comum nós vermos incêndios no cerrado. Tá? Aqui nós temos uma região de cerrado que está sofrendo incêndio. A primeira reação da gente pode ser: meu Deus do céu, um desastre ambiental. Mas não é um desastre ambiental. Por quê? Porque o cerrado tem alta resiliência ao fogo. Ele é capaz de rebrotar. Essa região aqui é uma região de cerrado, provavelmente de um campo rupestre, que é um cerrado mais particular de regiões de alto de montanha, em Minas Gerais, por exemplo. Essa planta, por exemplo, é característica de campo rupestre. Vejam como ela aparentemente está toda queimada. Mas olha só quantas plantas já estão rebrotando. E se a gente observar essa planta com cuidado, nós vamos ver que ela tem várias camadas de folhas secas que protegem o interior dela, que está protegido do fogo e que vai em breve rebrotar. Por quê? Porque o cerrado tem uma alta resiliência ao fogo, a capacidade de rebrotar, de voltar à sua situação inicial após a perturbação, que é um termo geral para o que representa o fogo no cerrado. Ok? Então, por que ele tem essa alta resiliência, essa capacidade de rebrota? O fogo existe no cerrado há muitas gerações.
Isso significa que o fogo já representa uma força de seleção natural, que tem convivido com o cerrado há várias gerações e levou à seleção de uma série de adaptações ao fogo. Por exemplo, nessa figura aqui, nós estamos vendo casca grossa, muito comum, casca grossa, muito comum nas árvores de cerrado. Essa casca grossa leva a que o fogo queima a superfície da planta, mas não queima o tecido meristemático, que é o tecido capaz de regenerar e voltar a fazer brotar folhas novas. Então, a casca grossa, meristemas protegidos, raízes profundas são uma série de adaptações das plantas de cerrado ao fogo. Adaptações por quê? Porque à medida que foi havendo fogo, foram selecionadas plantas que resistiam ao fogo, que se protegiam do fogo. Então, elas sofriam o fogo, no entanto, elas rebrotavam, ok? Por exemplo, porque a gema apical estava protegida, ou as gemas auxiliares estavam protegidas do fogo em regiões em que o fogo não pegava. Por exemplo, protegidas por cascas grossas. Vejam bem, isso contrasta com a situação da floresta amazônica, porque no cerrado o fogo foi uma situação, um estresse recorrente que passou, portanto, a selecionar adaptações ao fogo. Na Amazônia, não, o fogo é raro. O fogo ocorre a cada 100, 200 anos. Por isso, não há adaptações das plantas amazônicas ao fogo, e por isso mesmo, o fogo na Amazônia pode ser uma situação devastadora. Assim, o cerrado se recompõe rapidamente após o fogo, enquanto que a Amazônia não. Na próxima aula, nós vamos ver a relação entre na continuação dessa aula, na verdade, como que a gente pode compatibilizar a sustentabilidade com a produção de alimentos para a humanidade. E nós vamos ver que todos esses conceitos que a gente viu nessas aulas anteriores, de sustentabilidade, de resiliência e de resistência, são fundamentais para a gente compreender como que a gente alcança essa tal da sustentabilidade. Por enquanto é só e até a próxima.